Parte 4. O sonho da perdida harmonia do homem primitivo tem uma história bem mais longa e complexa. Sempre havia sido um sonho avassaladoramente revolucionário, tanto sob a forma da Idade do Ouro do comunismo, como na da igualdade, quando Adão cavava e Eva fiava. Quando o livre povo anglo-saxônico ainda não havia sido escravizado pela conquista normanda, ou então sob a forma do nobre selvagem que apontava as deficiências de uma sociedade corrompida, consequentemente, o primitivismo romântico prestava-se mais prontamente à rebelião esquerdista, exceto quando servia simplesmente como uma fuga da sociedade burguesa, como no exotismo de um Gautier ou Mermier, que encontraram no nobre selvagem uma atração turística na Espanha da década de 1830, ou quando a continuidade histórica fazia do primitivismo algo exemplarmente conservador. Este foi, sobretudo, o caso do povo. Entre os românticos de todas as tendências se admitia sem discussão que o povo, o camponês ou o artesão pré-industrial, exemplificavam todas as virtudes incontaminadas e que sua língua, canções, lendas e costumes se constituíam no verdadeiro repositório da alma do povo. Retornar àquela simplicidade e virtude era o objetivo de Wordsworth das baladas líricas, ser aceito no conjunto de canções folclóricas e de contos de fadas, a ambição. Alcançada por vários artistas, de muitos poetas e compositores alemães. O vasto movimento para coletar as canções folclóricas, publicar as antigas narrativas épicas, lexicografar a linguagem viva, estava intimamente ligado ao romantismo. A própria palavra folclore, de 1846, foi uma invenção do período. As baladas da fronteira escocesa, de Walter Scott, datadas de 1803, a obra de Arnim e Brentano des Knaben, Wunderhorn, os contos de fadas de Grimm, as melodias irlandesas de Moore, a história da língua boêmia de Dobrowski, o dicionário servo de Vuk Karadžić, datado de 1818, e também sua obra Canções Folclóricas da Sérvia, a obra de Tegner, Frigyes Saga, na Suécia, a edição de Kalevala, de Lönnrot, na Finlândia, de 1835, a mitologia alemã, de Grimm, e os contos folclóricos noruegueses de Asbjørnson e Moe são alguns dos monumentos daquela tendência. O povo podia ser um conceito revolucionário, especialmente entre os povos oprimidos que estavam a ponto de descobrir ou reafirmar sua identidade nacional, e particularmente entre os que não possuíam uma grande média ou uma aristocracia locais. Para eles, um dicionário, uma gramática ou uma coletânea de canções folclóricas era um acontecimento de vital importância política, uma primeira declaração de independência. Por outro lado, para aqueles que se sentiam mais atraídos pelas virtudes simples do conformismo, ignorância e devoção, pela sabedoria profunda de uma confiança no Papa, no rei ou no czar, o culto nacional do primitivo prestava-se a uma interpretação conservadora. Representavam a unidade na inocência, do mito e da antiga tradição, que a sociedade burguesa destruía dia a dia. O capitalista e o racionalista eram os inimigos contra quem o rei, o senhor e o camponês tinham que manter uma sagrada união. O primitivo existia em cada aldeia, mas existia como um conceito ainda mais revolucionário na hipotética Idade de Ouro do comunismo do passado, e como o imaginado nobre selvagem do exterior, especialmente o índio americano. De Rousseau, que a sustentava como ideal do homem social livre, até os socialistas, a sociedade primitiva era uma espécie de modelo para todas as utopias. A tríplice divisão da história feita por Marx, o comunismo primitivo, a sociedade de classe e o comunismo a nível mais elevado, confirma, embora também transforme aquela tradição. O ideal do primitivismo não foi exclusivamente romântico. De fato, alguns de seus defensores mais ardentes pertenciam à tradição iluminista do século XVIII. A busca romântica levou seus exploradores até os grandes desertos da Arábia e do norte da África, entre os guerreiros e as odaliscas de Delacroix e Fromentin, a Byron através do mundo mediterrâneo, ou Lermontov até o Cáucaso, onde o homem natural na figura do cossaco lutava contra o homem natural na figura do membro de uma tribo.
entre precipícios e cataratas, ao invés de levá-los à inocente utopia erótica e social do Tahiti. Mas também os levou à América, onde o homem primitivo lutava condenado, uma situação que o trazia mais para perto do sentimento dos românticos. Os poemas indígenas do austro-húngaro Lenau se rebelam contra a expulsão dos pele vermelhas. Se o moicano não tivesse sido o último de sua tribo, teria ele se transformado em um símbolo tão poderoso na cultura europeia? Naturalmente, o nobre selvagem desempenhou um papel imensuravelmente mais importante no romantismo americano do que no europeu. Moby Dick, de Herman Melville, é seu maior monumento, mas os romances de Fenimore Cooper, ele captou o velho mundo como o conservador Natchez, de Chateaubriand, fora capaz de fazê-lo. A Idade Média, o povo e a nobreza do selvagem eram ideais firmemente ancorados ao passado. Só a Revolução, a Primavera dos Povos, apontava exclusivamente para o futuro, e assim mesmo os mais utópicos ainda achavam cômodo recorrer a um precedente em favor do sem precedente. Isto não foi possível até que uma segunda geração romântica tivesse produzido uma safra de jovens para quem a Revolução Francesa e Napoleão eram fatos da história e não um doloroso capítulo autobiográfico. O ano de 1789 havia sido saudado por praticamente todo o artista intelectual da Europa, mas embora alguns tivessem conservado seu entusiasmo durante a guerra, o terror, a corrupção burguesa ao império, seus sonhos não eram facilmente comunicáveis. Mesmo na Grã-Bretanha, onde a primeira geração do romantismo, de Blake, Wordsworth, Coleridge, Southey, Campbell e Hazlitt, fora totalmente jacobina, os desiludidos e os neoconservadores ainda prevaleciam em 1805. Na França e na Alemanha, de fato, a palavra romântico fora realmente inventada como um slogan antirrevolucionário pelos conservadores antiburgueses do final da década de 1790, frequentemente antigos esquerdistas desiludidos, e que esclarece o fato de que um certo número de pensadores e artistas nesses países, que pelos padrões modernos deveriam ser considerados românticos, estejam tradicionalmente excluídos dessa classificação. Entretanto, nos últimos anos das guerras napoleônicas, começaram a surgir novas gerações de jovens, para os quais só a grande chama libertadora da Revolução era visível através dos anos. As cinzas de seus excessos e corrupções tendo desaparecido do alcance da vista. Depois do exílio de Napoleão, mesmo aquele insensível personagem pôde se transformar em um fênix ou libertador quase mítico, e à medida em que a Europa avançava, ano após ano, mais profundamente em direção às baixas e inexpressivas planícies da reação, da censura e da mediocridade, e dos pestilentos pântanos da pobreza, da infelicidade e da opressão, a imagem da Revolução Libertadora tornava-se ainda mais luminosa. A segunda geração de românticos britânicos, a de Byron, e do apolítico mas simpatizante Keats, e acima de tudo a geração de Shelley, foi, assim, a primeira a combinar o romantismo e o revolucionarismo ativo. Os desapontamentos da Revolução Francesa, inesquecidos pela maioria de seus antepassados, empalideciam ao lado dos visíveis horrores da transformação capitalista em seu próprio país. No continente europeu, a ligação entre a arte romântica e a Revolução antecipada na década de 1820 só se tornou realidade durante e depois da Revolução Francesa de 1830. Isso também é verdade a propósito do que talvez possa ser chamado de visão romântica da Revolução e estilo romântico de ser revolucionário, cuja expressão mais conhecida é o quadro de Delacroix, Liberdade das Barricadas, 1831. Aqui, melancólicos jovens com barba e chapéus altos, trabalhadores em mangas de camisa, tribunos do povo com esvoaçantes cabeleiras sob sombreros, rodeados por bandeiras tricolores e bonés frígidos, recriam a Revolução de 1793, não a moderada Revolução de 1789, mas agora do ano 11, do ano 2, erguendo suas barricadas em cada cidade do continente. Desde o início, o revolucionário romântico não foi inteiramente uma novidade. Seu precursor imediato foi um membro das sociedades secretas e das seitas maçônicas revolucionárias, Carbonaro ou Philo Heleno, cuja inspiração vinha diretamente de velhos jacobinos ou babovistas sobreviventes como Buonarroti. Foi a típica luta revolucionária do período da Restauração, cheia de ousados jovens armados ou vestidos com uniformes
russardos, saindo de óperas, soirée e compromissos com duquesas ou de reuniões ritualistas maçônicas para dar um golpe militar ou se colocar à frente de uma nação revoltosa. De fato, seguiam o padrão de Byron. Entretanto, esta moda revolucionária não só estava muito mais diretamente inspirada pelos estilos de pensamento do século XVIII, como talvez fosse socialmente mais exclusiva do que aqueles. Ela também se ressentia de um elemento crucial da visão revolucionária romântica de 1830 a 48, as barricadas, as massas, o novo e desesperado proletariado, aquele elemento que a gravura de Daumier sobre o massacre de Rue Transnonain, com seus trabalhadores assassinados, acrescentou à imaginação romântica. A mais surpreendente consequência desta união do romantismo com a visão de uma nova e mais elevada Revolução Francesa foi a avassaladora vitória da arte política entre 1830 e 1848. Raramente houve um período em que mesmo os artistas menos ideológicos tenham sido mais universalmente partidários, frequentemente considerando o serviço à política como seu dever primordial. O romantismo, proclamava Victor Hugo no prefácio de Hernani, esse manifesto da rebelião de 1830, é o liberalismo da literatura. Os escritores, escrevia o poeta Alfred de Musset, cujo talento natural, como o do compositor Chopin ou do introspectivo poeta austro-húngaro Lenau, se inclinava mais para o pronunciamento privado que o público tinha uma predileção para falar em seus prefácios a respeito do futuro, do progresso social, da humanidade e da civilização. Vários artistas se tornaram figuras políticas e não só em países com angústias de libertação nacional, onde todos os jovens tendiam a ser profetas ou símbolos nacionais. Chopin, Liszt e até mesmo o jovem Verdi entre os músicos. Mickey Ash, que acreditava representar um papel messiânico, Beethoven e Manzoni entre os poetas da Polônia, Hungria e Itália, respectivamente. O pintor Daumier trabalhava basicamente como um caricaturista político. O poeta Hollande e os irmãos Green eram políticos liberais. O vulcânico gênio Georges Bichner, um ativo revolucionário. Heinrich Heine, um íntimo amigo pessoal de Karl Marx, uma voz ambígua, porém poderosa da extrema esquerda. A literatura e o jornalismo se fundiram, sobretudo na França, Alemanha e Itália. Em uma outra época, um Lamennais ou um Jules Michelet na França, um Charlie ou um Ruskin na Grã-Bretanha poderiam ter sido poetas ou romancistas com algumas opiniões acerca de assuntos públicos. Na sua época, foram propagandistas, profetas, filósofos ou historiadores levados por um ímpeto poético. Dessa forma, a lava da imaginação poética acompanhou a erupção do jovem intelecto de Marx como uma amplitude inusitada entre filósofos ou economistas. Mesmo o delicado Tennyson e seus amigos de Cambridge colocaram seus corações à disposição da Brigada Internacional, que foi apoiar os liberais contra os clericais na Espanha. As características teorias estéticas surgidas e desenvolvidas durante esse período ratificaram esta unidade da arte e do compromisso social. Os seguidores de Saint-Simon na França, por um lado, os brilhantes intelectuais revolucionários russos, por outro, desenvolveram as ideias que mais tarde formariam parte dos movimentos marxistas sob nomes tais como realismo socialista, um nobre ideal, porém não totalmente bem-sucedido, derivado da austera virtude do jacobinismo e da fé romântica no poder do espírito, que fez com que Shelley chamasse os poetas de legisladores não reconhecidos do mundo. A arte pelo prazer da arte, embora já formulada principalmente pelos conservadores e diletantes, ainda não podia competir com a arte para o bem da humanidade ou para o bem das nações e do proletariado. Só depois que as revoluções de 1848 tinham destruído as esperanças românticas do grande renascimento do homem, foi que o esteticismo autocontido de alguns artistas aflorou. A evolução de algumas figuras de 1848, como Baudelaire e Flaubert, ilustra essa mudança política e estética, e a educação sentimental de Flaubert permanece sendo seu maior êxito literário. Somente em países como a Rússia, onde a desilusão de 1848 não ocorreu, talvez porque a Rússia
1848 não houve, as artes continuaram a ser socialmente comprometidas ou preocupadas como anteriormente. Parte 5. O romantismo é a moda mais característica na arte e na vida do período da Revolução Dupla, mas não é absolutamente a única. De fato, visto que não dominava nem a cultura da aristocracia nem a da classe média, e menos ainda da classe trabalhadora pobre, sua verdadeira importância quantitativa na época foi pequena. As artes que dependiam do patrocínio ou do apoio maciço das classes abastadas toleravam melhor o romantismo, onde as características ideológicas eram menos óbvias, como na música. As artes que dependiam do apoio dos pobres quase não tinham nenhum interesse para o artista romântico, embora, de fato, a diversão dos pobres, revistas de contos sentimentaloides, circos, pequenas exibições como atração principal, teatros mambembes e coisas semelhantes, foram uma fonte de muita inspiração para os românticos e, em troca, os artistas populares reforçaram o repertório de emoções oferecidas ao público. Centenas de transmutações, fadas, últimas palavras de assassinos, bandoleiros, etc., com adequadas mercadorias adquiridas nos armazéns românticos. O estilo fundamental da vida e da arte aristocrática permanecia enraizado no século XVIII, embora consideravelmente vulgarizado pela adesão de novos ricos enobrecidos, conforme ocorreu no estilo do Império Napoleônico, que foi de impressionante feiura e pretensão, e no estilo da Regência Britânica. Uma comparação entre os uniformes do século XVIII e pós-napoleônicos, a forma da arte que mais diretamente expressava os instintos dos funcionários e cavalheiros responsáveis por seu corte, torna clara essa afirmação. A triunfante supremacia da Grã-Bretanha fez do nobre inglês o padrão da cultura, ou melhor, da incultura aristocrática internacional, pois os interesses de Dundee, bem barbeado, impassível e refugante, deviam ser limitados a cavalos, cães, carruagens, pugilistas profissionais, caça, jogo, diversões de cavaleiros e sua própria pessoa. Tal extremismo heróico incendiou até mesmo os românticos que também apreciavam o dandismo, mas provavelmente excitou as jovens senhoras de origem modesta ainda mais, fazendo-as sonhar, nas palavras de Gautier. Sir Edward era exatamente o inglês de seus sonhos, um inglês bem barbeado, corado, brilhante, arrumado e polido, que enfrentava os primeiros raios de sol da manhã com um cachecol branco, perfeito, o inglês de impermeável e galochas. Não era ele a própria coroa da civilização? Terei pratarias inglesas, pensava ela, e porcelana de Wedgwood. Haverá tapetes por toda a casa e serviçais empoados, e respirarei o ar ao lado de meu marido, dirigindo uma parelha de 4 cavalos através de Hyde Park. Corças malhadas e dóceis brincarão na grama verde do jardim da minha casa, do campo, e talvez também algumas crianças coradas e louras. As crianças ficam muito bem no assento dianteiro de um barouche, ao lado de um cachorro spaniel com pedigree. Esta era talvez uma visão inspirada, mas não romântica, assim como o quadro das majestades reais ou imperiais graciosamente assistindo uma ópera ou um baile, cobertas de joias, galanteria e beleza. A cultura da classe baixa e média não era mais romântica. Sua tônica fundamental era a sobriedade e modéstia. Somente entre os grandes banqueiros e especuladores, ou entre a primeiríssima geração de milionários industriais, que jamais ou não mais necessitavam reinvestir uma grande parte de seus lucros nos negócios, é que o pseudo-barroco opulento do final do século XIX apareceu. E só aos poucos países em que as velhas monarquias e aristocracias não mais dominavam a sociedade inteiramente, os Rothschild, monarcas por direito próprio, já se exibiam como príncipes. A burguesia comum não o fazia. O puritanismo, a religiosidade católica ou evangélica encorajavam a moderação, a poupança. Uma sobriedade espartana e um orgulho moral sem precedentes na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Alemanha e na França huguenote. A tradição moral do iluminismo do século XVIII e da maçonaria fazia o mesmo no setor mais emancipado e antirreligioso, exceto na busca do lucro e na lógica. A vida da classe média era uma vida de emoção controlada e de perspectivas limitadas deliberadamente. A enorme parcela da classe média que, no continente europeu, não estava envolvida em negócios, mas em função governamental, como funcionários, professores ou, em alguns casos, como pastores, estava ausente até mesmo da
fronteira expansionista da acumulação de capital, e o mesmo acontecia com o modesto burguês de província que, consciente de que a riqueza da cidade pequena era o limite de suas possibilidades, não se deixava impressionar pelos padrões de riqueza e poderio de sua época. De fato, a vida da classe média era aromântica, e seus padrões ainda eram em grande parte dominados pelas modas do século XVIII. Isso é perfeitamente evidente no lar da classe média, que era, afinal das contas, o centro da sua cultura mesocrática. O estilo da casa e da rua burguesa pós-napoleônica deriva-se diretamente e quase sempre continua o classicismo ou o rococó do século XVIII. As construções no estilo georgiano continuaram na Grã-Bretanha até a década de 1840. Em outras partes, o rompimento arquitetônico, introduzindo principalmente por uma redescoberta artisticamente desastrosa da Renascença, chegou mais tarde ainda. O estilo predominante da decoração de interiores e da vida doméstica, melhor chamado de Biedermeier, depois de alcançar sua mais perfeita expressão na Alemanha, foi uma espécie de classicismo doméstico acalentado pela intimidade da emoção e pelos sonhos virginais. Innerlichkeit, Gemütlichkeit, que devia alguma coisa ao romantismo, ou melhor, ao pré-romantismo do final do século XVIII, mas que reduziu até mesmo essa dívida às dimensões da modesta interpretação burguesa de quartetos nas tardes de domingo na sala de estar. O Biedermeier produziu um dos mais belos estilos de decoração jamais criados: cortinas brancas lisas contra paredes foscas, assoalhos vazios, cadeiras e escrivaninhas sólidas mais elegantíssimas, pianos, gabinetes de trabalho e jarrões cheios de flores. Foi essencialmente um estilo clássico tardio. Talvez seu mais nobre exemplo seja a Casa de Goethe em Weimar. Assim, ou algo muito semelhante, era o cenário em que viviam as heroínas dos romances de Jane Austen, para os rigores evangélicos e deleites da seita de Clapham, para a alta burguesia de Boston ou para os leitores provincianos franceses do jornal de debates. O romantismo entrou na cultura de classe média, talvez principalmente através do aumento dos devaneios entre as mulheres da família burguesa. Exibir a capacidade do homem em prover o sustento da família para mantê-las numa ociosidade insuportável foi uma de suas principais funções sociais. Uma tíbia escravidão era seu destino ideal. Em todo caso, as moças burguesas, como as não burguesas, as odaliscas, as ninfas, que os pintores antirromânticos como Igres levavam do contexto romântico para o ambiente burguês, adaptaram-se rapidamente ao mesmo tipo frágil, pálido de cabelos macios e suave flor vestida com um chale e o gorro tão característicos da moda de 1840. Havia sido percorrido um longo caminho desde aquela leoa humilhada, a duquesa de Alba de Goya, ou as jovens neo-gregas emancipadas vestidas com musseline branca que a Revolução Francesa havia espalhado pelos salões, ou as altivas damas e cortesãs da regência como Lady Livian ou Harriet Wilson, tão antirromânticas quanto antiburguesas. As moças burguesas podiam tocar em suas casas a música romântica civilizada de Chopin ou de Schumann. O estilo Biedermeier podia encorajar um tipo de lirismo romântico, como Eichendorff ou Edouard Morin, no qual paixão cosmética era transfigurada em nostalgia ou ansiedade passiva. O empresário ativo podia até mesmo, enquanto estivesse em uma viagem de negócios, desfrutar numa estância montanhosa a visão mais romântica que jamais vi. Descansar em casa fazendo esboços do castelo de Udolfo, ou mesmo, como John Craig de Liverpool, sendo um homem de gosto artístico, bem como um dono de metalúrgica, introduzir o ferro fundido na arquitetura gótica. Mas, em seu conjunto, a cultura burguesa não era romântica. O próprio alvoroço do progresso técnico obstruía o romantismo ortodoxo, pelo menos nos centros industriais avançados. Um homem como James Naismith, inventor do martelo a vapor, era tudo menos um bárbaro, ainda que só pelo fato de ser filho de um pintor jacobino, o pai da pintura paisagística da Escócia, criado entre artistas e intelectuais amantes do pitoresco e do antigo e com toda a grande e sólida instrução, um bom escocês,
Ainda assim, o que seria mais natural do que o filho de um pintor se tornar um mecânico, ou de que, durante uma excursão feita em sua juventude com seu pai, o que mais lhe interessou tenha sido a metalurgia de Devon. Para ele, bem como para os educados cidadãos de Edimburgo do século XVIII, entre os quais cresceu, as coisas eram sublimes, mas não irracionais. Rouen continha simplesmente uma maravilhosa catedral e a igreja de St. Owen, tão exótica com sua beleza, juntamente com os refinados restos de arquitetura gótica espalhados por aquela cidade interessante e pitoresca. O pitoresco era esplêndido. Ainda assim, ele não pôde deixar de notar em sua entusiasmada férias que era um produto desdenhável. A beleza era esplêndida, mas certamente o que andava errado com a arquitetura moderna era o fato de que o propósito da construção é encarado como uma coisa secundária. Relutei em sair de Pisa, escreveu ele. Mas o que mais me interessou na catedral foram as duas lâmpadas de bronze suspensas no final da nave, que surgiram a Galileu a invenção do pêndulo. Tais homens não eram nem bárbaros, nem filisteus, mas seu mundo estava bem mais próximo do de Voltaire e Josias Wedgwood do que do de John Ruskin. Sem dúvida, o grande inventor de ferramentas Henry Maudslay se sentia muito mais à vontade em Berlim com seus amigos Humboldt, o rei dos cientistas liberais, e o arquiteto neoclássico Schinkel, do que teria sentido em companhia do grande mas nebuloso Hegel. Em qualquer caso, nos centros da sociedade burguesa avançada, as artes como um todo vinham em segundo lugar em relação às ciências. O culto, engenheiro ou fabricante, americano ou britânico, poderia apreciá-las especialmente em momentos de descanso ou férias em família, mas seus verdadeiros esforços culturais se dirigiam para a difusão e o avanço do conhecimento, do seu próprio, em instituições tais como a Associação Britânica para o Progresso da Ciência, ou do povo, através da Sociedade para a Difusão de Conhecimentos Úteis, e outras organizações semelhantes. É característico que o produto típico do iluminismo do século XVIII, a enciclopédia, tenha florescido como nunca, retendo ainda, como no famoso léxico de conversação dos alemães, de Meyer, um produto da década de 1830. Muito de seu liberalismo político militante. Byron ganhou muito dinheiro com seus poemas, mas o editor Constable, em 1812, pagou a Dugald Stewart 1.000 libras por um prefácio sobre o progresso da filosofia para o suplemento da Enciclopédia Britânica. E mesmo quando a burguesia era romântica, seus sonhos eram os da tecnologia. Os jovens inspirados por Saint-Simon se tornaram os planejadores do Canal de Suez, uma gigantesca rede de ferrovias que uniam todas as partes do globo, das finanças faustuosas, muito além do tipo natural de interesse dos calmos e racionalistas Rothschild, que sabiam que se podia ganhar muito dinheiro por meios conservadores. Com um mínimo de arrojo especulativo, a ciência e a técnica foram as musas da burguesia e celebraram seu triunfo. A estrada de ferro, no grande pórtico neoclássico, hoje em dia destruído, da estação de Houston, acho que é Houston. Parte 6. Enquanto isto, fora do raio de ação da literatura, a cultura do povo comum seguia seu caminho. Nas partes não urbanas e não industriais do mundo, pouco mudou. As canções e festas da década de 1840, os costumes, motivos e cores das artes decorativas do povo, o padrão de seus hábitos continuavam a ser quase os mesmos de 1789. A indústria e o desenvolvimento das cidades começaram a destruí-los. Ninguém poderia viver em uma cidade industrial da mesma maneira que o havia feito em uma aldeia. E todo o complexo da cultura necessariamente teria que se esfacelar com o colapso da armação social que o mantinha unido e lhe dava forma. Quando uma canção tem por tema o cultivo da terra, não pode ser cantada por homens que não a cultivam. E se ainda assim o fosse deixava de ser uma canção folclórica e se tornava em uma outra coisa qualquer. A nostalgia do emigrante mantinha os velhos costumes e canções do exílio da cidade, e talvez mesmo tenha intensificado sua atração, pois tais costumes e canções aliviavam a dor da erradicação. Mas fora das cidades e das fábricas, a Revolução Dupla transformara, ou mais precisamente, devastara, somente alguns aspectos da antiga vida rural.
notadamente em algumas partes da Irlanda e da Grã-Bretanha, até o momento em que as velhas formas de vida se tornaram impossíveis. De fato, mesmo na indústria, a transformação social não tinha ido longe o suficiente antes da década de 1840 para destruir completamente a cultura antiga, pelo menos nas zonas da Europa Ocidental, onde as manufaturas e os artífices tinham sido muitos séculos, tinham tido muitos séculos para desenvolver, por assim dizer, um padrão semi-industrial de cultura. No interior, os mineiros e os tecelões expressavam sua esperança e seu protesto através de canções folclóricas tradicionais, e a Revolução Industrial não fez mais do que aumentar seu número e torná-las mais intensas. A fábrica não tinha necessidade de canções de trabalho, mas outras atividades relacionadas com o desenvolvimento econômico tinham esta necessidade, e as desenvolveram à moda antiga. A canção do cabrestante dos marujos empregados em grandes veleiros pertence a esta época de ouro da canção folclórica industrial na primeira metade do século XIX, como as baladas dos caçadores de baleia na Groenlândia, a balada do dono da mina e da mulher do mineiro, e o lamento do tecelão. Nas cidades pré-industriais, os grêmios de artesãos e empregados domésticos desenvolviam uma intensa cultura, na qual as seitas protestantes colaboravam ou competiam com o radicalismo jacobino para estimular a educação, unindo os nomes de Bunyan e João Calvino aos de Tom Paine e Robert Owen. Bibliotecas, capelas, institutos, jardins e viveiros, onde o artesão mais extravagante produzia suas flores artificialmente exageradas, pombos e cães, enchiam estas autoconfiantes e militantes comunidades de homens habilidosos. Norwich, na Inglaterra, era famosa não só por seu espírito republicano e ateu, mas também por seus canários. Mas a adaptação de antigas canções folclóricas à vida industrial não sobreviveria, exceto nos Estados Unidos, ao impacto da era das ferrovias e do ferro, e as comunidades de velhos homens qualificados, como a dos antigos tecelões de linho Dunfermline, tampouco sobreviveriam ao avanço da fábrica e da máquina. Depois de 1840, caíram em ruínas. Até então, nada substituía a antiga cultura. Na Grã-Bretanha, por exemplo, o novo padrão de uma vida totalmente industrial não surgia em plenitude até as décadas de 1870 e 1880, o período que vai desde os antigos modos tradicionais de vida até então foi, portanto, de muitas maneiras, a parte mais negra daquilo que já era em si uma terrível época negra para o trabalhador pobre. Em nosso período, nem as grandes cidades conseguiram desenvolver um padrão de cultura popular, necessariamente comercial, mais do que a criação própria, como nas comunidades menores. É verdade que a grande cidade, especialmente a grande cidade capital, já possuía importantes instituições que supriam as necessidades culturais dos pobres, ou da raça miúda, embora frequentemente, coisa curiosa, também as da aristocracia. Entretanto, muitas delas procediam do século XVIII, cuja contribuição para a evolução das artes populares tem sido tão constantemente negligenciada. O teatro popular dos subúrbios de Viena, o teatro de Aletal das cidades italianas, a ópera popular, distinta da ópera da corte, a comédia de Varchi e os pantomimas ambulantes, as lutas de boxe e as corridas de cavalo, ou a versão democratizada das touradas espanholas, eram produtos do século XVIII. A literatura de cordel e os livretos de baladas eram produtos de um período ainda mais antigo. As formas genuinamente novas de diversão urbana na grande cidade eram subprodutos da taberna ou da loja de bebidas, que se converteu em uma crescente fonte de consolo secular para o trabalhador pobre em sua desorganização social, e a última trincheira urbana do costume e do cerimonial tradicional, preservada e intensificada por grêmios de artífices, sindicatos e as ritualísticas sociedades de amigos. O music hall e o salão de baile surgiram na taberna, mas por volta de 1848, esta espécie de diversão ainda não tinha se desenvolvido totalmente. Mesmo na Grã-Bretanha, embora seu aparecimento já tivesse sido notado na década de 1830.
As novas formas de divertimento urbano das grandes cidades nasceram no conveniente, sempre acompanhadas por seu séquito de artistas mambembes. Na grande cidade, fixaram-se permanentemente, e mesmo na década de 1840, a mistura de exibições variadas com uma atração principal de teatros, mascates, batedores de carteira e mendigos em bulevares proporcionavam diversão ao populacho e inspiração aos intelectuais românticos de Paris. O gosto popular também determinou a forma e a decoração das relativamente poucas mercadorias que a indústria produzia primordialmente para o mercado dos pobres. As canecas comemorativas do triunfo da Lei da Reforma, a grande ponte de ferro sobre o rio Wear, ou ainda os magníficos veleiros que cruzavam o Atlântico. A literatura de cordel, em que se imortalizavam os sentimentos revolucionários ou patrióticos e os crimes famosos, e alguns poucos artigos de mobília e de lar teriam que esperar a segunda metade do século XIX.